dia, bom sábado a você que nos assiste. Você é muito bem-vindo para participar conosco da Escola Sabatina. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre o livro de Romanos e hoje estamos na lição 10, que fala sobre os filhos da promessa. Para compartilhar essa lição com a gente, nós temos aqui o Dárcio. Que bom que você está com a gente, Dárcio, seja bem-vindo. E o pastor Paulo, é um privilégio tê-lo aqui com a gente, viu, pastor? Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do facebook.com/conexão número 7 Curitiba, ou também do site mais.cpb.com.br. Para então iniciarmos o estudo dessa lição, vamos pedir as bênçãos de Deus e eu peço que o Darcy faça uma oração para a gente, por favor. Querido Pai, esteja com cada um que está aqui conectado, perto, longe, em qualquer lugar do mundo, que possa ser alcançado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelos Teus braços de amor. Amém. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. 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 Nós estamos hoje estudando especificamente o capítulo 9 do livro de Romanos. E eu gostaria de começar lendo o verso principal que está em Romanos, no capítulo 9, versículo 18. Se você quiser acompanhar com a gente, diz o seguinte: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quando a gente estuda só esse versículo isoladamente, dá uma impressão que para Deus está tudo determinado, né? Então, esse ele quer que vai salvar, esse não vai salvar, né? E quando a gente estuda num contexto geral, a gente entende perfeitamente que não é isso, né? Que na realidade, Deus predestinou todo mundo para a salvação. Mas quando eu comecei a ler essa lição, eu pensei muito nas minhas filhas. E eu sei a capacidade que cada uma tem e o que eu posso pedir para cada uma delas fazer. Porque eu sei as habilidades que elas têm para fazer determinadas coisas. E eu entendo esse texto da mesma maneira. Como foi Deus que nos criou e é o nosso Pai, assim como um pai entende aquilo que o filho sabe de melhor, né? Então eu sei que esse meu filho é melhor na cozinha, esse aqui meu filho é melhor para fazer uma negociação. E cada uma tem a sua habilidade. Isso não significa que uma habilidade é inferior ou superior à outra, porque todas são importantes, né? Então eu entendo o que ele quis dizer aqui. Mas realmente, isoladamente, uma pessoa que entende, então tá tudo predestinado para Deus. E não é assim. E é por isso que a gente vai estudar, então, esse capítulo mais a fundo, né? E eu queria, pastor Paulo, que você começasse falando, aqui na primeira parte da lição, o autor fala do fardo de Paulo. Que fardo que é esse? Só complementando um pouquinho, antes de falar sobre isso daqui, essa visão da predestinação, essa ideia distorcida que é muito comum que ela apareça, nós temos que tomar muito cuidado quando nós olhamos para a Bíblia, porque a gente vê com muita frequência pessoas tomando textos isolados, pegam uma frase e dessa frase constrói uma doutrina. Nós não podemos fazer isso nunca, nunca, nunca. Se eu estiver conversando com qualquer pessoa, se eu estiver conversando com qualquer um desses que estão aqui acompanhando com a gente agora, e alguém passa no corredor e pega só uma frase isolada daquilo que eu falei ou que a pessoa falou, e em cima disso tenta construir toda a conversa que nós fizemos, ou tenta construir toda a linha de pensamento, com certeza essa pessoa vai sair com uma visão completamente errada daquilo que nós estamos conversando ou do objetivo que a gente tem ali. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, eu sempre tenho que olhar para a Bíblia como um todo. Eu preciso olhar para ela como um conjunto. Não tem um pedaço da Bíblia que Deus deu valor e outro pedaço da Bíblia que Deus não deu valor. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Por isso que eu não posso pegar esses textos isolados. Outra coisa que eu preciso entender é sempre olhar qual é o objetivo, qual é a mensagem que Deus está dando em cima daquele texto. Eu já brinquei várias vezes com a igreja aqui sobre João 15, por exemplo, e eu pergunto assim, qual é o assunto de João 15, João capítulo 15? E todo mundo sempre responde, é a videira verdadeira. Esse não é o assunto, essa é a ilustração. O assunto que Deus está falando é relacionamento.
Então, percebe como a gente grava algumas coisas, mas não presta atenção no teor da conversa, aonde eu quero chegar com aquilo ali. Então, Romanos capítulo 9 fala do quê? Ele não fala de predestinação. Aliás, Romanos capítulo 9 não fala de salvação. E essa ilustração que você colocou, ela foi muito bem colocada, ela é muito pertinente, justamente porque Romanos 9, ele fala de chamado de serviço. Ele fala de projeto de missão. Então ele não está falando de salvação. Quando Deus diz a quem ele escolheu para uma missão. E essa missão foi escolhida com base em características pessoais. Como eu escolho os filhos, eu também tenho 2 filhos, o Tiago e a Stephanie. Eu amo aos 2 de maneira igual, os 2 são maravilhosos de maneira igual, mas cada um tem suas características pessoais. Então há coisas que eu peço para um que eu não vou pedir para outro, há coisas que eu já sei que o outro tá melhor e que esse aqui já não daria tão bem. Dentro do casamento é a mesma coisa. Sim. Eu e a Simone, há coisas que eu faço melhor do que ela, há coisas que ela faz melhor do que eu. Então quando Deus faz um chamado de missão, ele especifica quem ele está chamando para aquela missão específica. Então ele não está descartando, isso não tem nada a ver com salvação. E é só entender essa questão de função. Bom, quando a gente entra então nessa parte do fardo de Paulo, ou que fala desse fardo, é quando Deus olha para o povo de Israel e faz o chamado ao povo. Então, Romanos capítulo... aliás, a lição abre aqui em Êxodo 19, verso 6. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Nós temos o hábito de entender que missão, chamado, é uma coisa do pastor, do sacerdote. Aqui eu sou pastor, estou no meio de 2 aqui que são obreiros voluntários. A gente criou muito essa visão de que o trabalho da igreja, a missão de pregação, a evangelização, pertence ao pastor. E a igreja senta, assiste ao trabalho do pastor, e se ele conquistar alguma coisa, a igreja vai ficar feliz em aplaudir aquilo ali. Esse nunca foi a visão bíblica, esse nunca foi chamado de Deus. Ele chamou uma nação inteira para serem sacerdotes. Ele chama todo o seu povo para desenvolver essa obra missionária. Então, quando Deus olhou para um mundo mergulhado no paganismo, ele buscou de todos os seus filhos quem teria as melhores características para despertar essa mensagem da salvação nesse mundo de paganismo. Então Deus olhou para o povo de Israel e deu ao povo de Israel essa missão missionária. Esse chamado. Então ele olhou para o povo e disse, olha, eu estou chamando vocês. Agora, Paulo coloca aqui assim, qual foi esse peso? Porque as pessoas começaram a entender que pelo fato de nascer em Israel, a vida espiritual deles estava resolvida. Já estava ganha, né? Sim. E nós temos, Darcy, exatamente esse problema hoje. Nós temos uma multidão de pessoas que entendem que porque o nome dele está no livro da igreja X, igreja Y, está tudo resolvido para ele. Mas Paulo, não é, né? E Paulo falou assim, gente, não é assim, vamos acordar para essa realidade. Aí foi quando ele acabou dizendo, olha, nem todo judeu é sacerdote. Sim. Nem todo do povo de Deus está cumprindo a missão. Isso quer dizer assim, nem todos os da igreja estão cumprindo a missão. E é interessante nessa questão do fardo, que a solução se transformou no fardo. Tem uma frase que eu gosto de usar, assim, que quando o problema não é visto, a solução se transforma no problema. E aqui a solução se transformou no problema. Porque a solução, quem era? Cristo. Ele era a solução. Ele era a mensagem a ser levada. E era o fardo. Então,
se transformou num problema. E essa questão de você se voltar e reconhecer, se arrepender e reconhecer, é uma dificuldade comum no ser humano. Sim. Né? E essa é assim a principal tônica que eu vejo com essa questão desse termo fardo. Né? Veja, qual era o fardo? Todo ritual, todo programa de sacerdócio era para apontar para Cristo. Mas ao invés deles olharem para Cristo, eles olharam para o cerimonial, olharam para o ritual. Que para eles era mais fácil, eu já estava acostumado. Não, e assim, estava tão legal aquilo ali, né? Tão bacana ver todo aquele cerimonial. Quem chegasse que se acostumasse com isso. É mais ou menos o que a gente faz no Natal hoje. Todos nós sabemos que não foi dezembro que Jesus nasceu, a gente não está discutindo data, mas se eu vou parar para celebrar o nascimento de Jesus, o foco está em Jesus. Hoje todo mundo dá presentes, o foco está na ceia, o foco está na roupa, o foco está no Papai Noel, que eu sempre tive raiva dele, porque quem se lascava em shopping para comprar presente era eu, quem ficava endividado era eu, e o sujeito que ia levar fama, eu nunca aceitei esse negócio, né, com os meus filhos em casa, assim. Mas assim, e a gente esquece do objetivo, de quem está sendo homenageado. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. E ele diz assim, o que era para ser essa mensagem de salvação se tornou um fardo para eles. Ou seja, eles que deveriam levar essa mensagem, eles se perderam dentro dela. Então, assim, o autor da lição ele termina dizendo assim, você pode ser do sangue certo, pode ter nascido no lugar certo, você pode ser da família certa, você pode ser da igreja certa. E mesmo assim você pode estar fora da promessa. Você pode estar perdido. Verdade. Entendeu? Então assim, e aí ele destaca essa questão de Deus ter um remanescente dentro do remanescente. O povo de Israel já era um remanescente da humanidade. Mas o povo ia se afastando e dentro de Israel havia o remanescente que mantinha isso daí. A gente olha para a igreja, de um modo geral, a gente olha para o cristianismo. E é fácil ver assim que dentro da igreja são poucos aqueles que entendem aquilo que Deus está falando. Dárcio, o próximo tópico que o autor ele propõe aqui, ele está fazendo uma pergunta de quem são os eleitos de Deus. Quem são esses eleitos? É interessante, vamos recorrer ali à própria citação de Paulo em Romanos, né, 9, versículo 12 e 13. Já fora dito que ele, Rebeca, que ela, Rebeca, se referindo a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Isso é uma coisa inimaginável para a época. Quem era o eleito? Quem era o primogênito? Né? Então aqui já começou, mas o eleito não é o mais velho? Não é aquele que nasceu primeiro? Então, essa eleição, essa forma de eleger, já começou a mexer em certas tradições. E quando a gente fala em potencial, né? Porque aqui nós estamos falando de eleger pelo potencial, eleger pelo talento, eleger pelo dom, eleger pela missão. Então, se você está falando em missão, para onde nós vamos ver? Bom, nós temos uma missão. Quem tem o melhor talento para essa missão? Quem tem o melhor dom para essa missão? Então, é normal, quando se olha a missão, se olhar o talento, o dom e a habilidade. Uma semente, né, a própria Bíblia usa a semente como o início, né, a origem, né, a questão do reino do céu. Uma semente tem um potencial de se transformar numa bela árvore. Mas é um potencial. Se ela ficar na gaveta, no bolso, não vai se transformar numa árvore. Vai continuar sendo uma semente. Vai continuar sendo uma semente com um tremendo no potencial. Então a questão... Se for plantada num copinho com algodão com água... Também vai um pedacinho, né? Parece que vai vir uma coisa muito legal, mas não tem... O feijãozinho. Então essa questão do potencial, de eu mereço, eu tenho essa herança, não é a questão, que o pastor falou muito bem, não é a questão que está em jogo. Do mérito.
A questão é da missão. Quem é o mais adequado para a missão? E quando essa missão ela é imposta, ela é colocada, é aí que é a parte maravilhosa. Ela é colocada, mas Deus também concede o dom, o talento. Mas esse dom e esse talento também não vem de uma vez só. Ele vai indo de acordo com... Quando foi prometido para Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste, olha para o leste, tudo será seu. Que bonito. Ele olhou, falou, bom, já é meu? Não. Caminhe, vá, ande. Porque se você não caminhar e não andar, não for conhecer, não se apossar pelo caminhar, não será seu. A promessa existia. Mas se não houver ação, de nada vai valer, né? Certo. Só para ampliar um pouquinho, veja, de novo, o que eu preciso entender quando eu leio esse texto? Deus não está falando de salvação. Quando eu leio aqui, amei Jacó e aborreci Esaú, se eu olho do ponto de vista de salvação, eu vou ter uma raiva de Deus, eu vou ter um ódio de Deus descabido. E por que descabido? Porque Deus não está falando nada disso. Mais uma vez aqui está falando de chamado. De chamado. Ou seja, não existe absolutamente nada nessa passagem que sugere que Esaú tenha sido excluído da salvação. Pelo contrário, Deus trabalhou e fez de tudo para que Esaú e a descendência de Esaú conhecesse e entendesse a salvação. Mas Deus sabia que em termos de missão, de chamado, quem tinha melhores condições para isso era Jacó. É só isso aqui que a gente precisa complementar. E talvez, né, pastor, se Rebeca não tivesse interferido nos planos de Deus, né, não houvesse essa rivalidade entre eles, as coisas teriam sido muito mais harmoniosas, né? Sim, mas essa rivalidade tem a ver, sim, as nossas ações têm consequências, sim, mas ela também tem a ver muito com o próprio temperamento de Esaú. Sim. Mas ele foi o temperamento enganado, de né, Jacó pastor? E o temperamento de Esaú. Entendeu? Ele foi enganado porque ele também estava tentando enganar. Sim, é verdade. Entendeu? Ele foi enganado porque ele estava tentando enganar. O grande erro de Rebeca, não adianta agora nós vamos sair completamente do contexto foco, aqui, mas assim, o grande erro de Rebeca foi tentar ajudar o plano de Deus. Toda vez que eu tento ajudar o plano de Deus, eu estou errado. Sim. Toda vez que eu acho que Deus está demorando para cumprir a promessa e eu vou pegar um atalho para chegar mais rápido, eu vou enfiar o pé na jaca. Sim. Entendeu? Então, assim, esse foi o erro de Rebeca. Agora, isso não descarta o que era o próprio temperamento de Esaú. E a maneira como, o próprio retorno de Jacó, a maneira como eles se amaram, se abraçaram e descartou tudo aquilo, isso já os trouxe em salvação em pé de igualdade. Sim. Ele compreendeu inteiramente o plano de Deus, entendeu isso daqui. Qualquer outra coisa que aconteceu não tem nada a ver com a ação divina, mas com escolhas pessoais que pessoas e descendentes foram fazendo ao longo do tempo. Tá? Mas o principal que eu preciso entender é que o assunto aqui não é salvação, é chamado. É só isso. Pastor, o próximo tópico aqui, ele fala sobre mistérios, e antes do senhor comentar sobre isso, eu queria ler o que está em Isaías 55, 8 e 9, que começa o texto que eu acho que é um dos textos mais bonitos da Bíblia, que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É lindo esse texto, Sim, né, pastor? É lindo. É lindo e profundo. Às vezes a gente olha mais para a beleza do que para a profundidade dele. Aonde ele chega e qual é o mistério que Paulo está falando. Porque Paulo aborda aqui essa questão do chamado. E essa questão de chamado, ela tem um peso muito grande. Veja, eu trabalhei em colégio que tem faculdade de teologia. E eu convivi com várias pessoas que ficam rondando o colégio, tentando entrar na faculdade e se tornar um pastor. E a faculdade não impede, mas a pessoa não entra e ele fica frustrado com isso. E para várias dessas pessoas, eu disse assim,
filho, você já deixou muito claro para Deus qual é a tua vontade. Qual é o teu plano, qual é o teu desejo. Mas você já experimentou perguntar para Deus qual é o propósito dele para você? Qual é o chamado que Deus tem para você? Você não acha que você está tentando demais forçar uma coisa que não é o teu chamado? Uhum. Então, veja, quando Paulo aborda esse assunto sobre o chamado, porque ele mesmo diz que o Espírito Santo dá os dons a quem lhe apraz, a quem lhe convém. Deus distribui, Deus chama quem Deus quer, na hora que Deus quer. E eu contrasto, eu sempre contrastei aqueles rapazes tentando ser pastor sem conseguir, e outros como eu, que não sou o único, que não queria. E Mas que foi Deus chamado queria, por né? Deus. Entendeu? Então, e Paulo, é nesse aspecto que Paulo diz assim, Deus vai chamar quem Ele quiser. E não adianta eu entrar nessa história, nessa onda de querer questionar o chamado de Deus e saber se esse chamado de Deus é justo ou é injusto. Por quê? Porque a minha visão da vida é muito pequena. Muito limitada, né, pastor? É comum, em certas situações, as pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. É verdade. Né? Cheguei a essa nossa, eu não sabia. Bom, se você não sabia, quem sabia? Deus. Deus. Então aqui no verso, Romanos capítulo 9, verso 20, Paulo diz assim, quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? É muito legal isso aqui. Sabe por quê? Porque isso aqui vem Deus dizendo, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Eu penso diferente, os meus caminhos são diferentes dos teus caminhos. Veja, o que Deus está dizendo aqui? Filho, você vai querer discutir comigo? Olha aqui, ó, nós três somos pais. Eu entendo que tem um trizilhão de pais aí que tá acompanhando a gente aqui. Veja o pai conversando com o seu filho com 2 anos de idade. E o filho teimando, turrando. O que a gente fala para o filho? Filho, você vai querer discutir comigo? A gente sai dali de perto, olha para o marido, para a esposa e diz assim, você acredita que ele ficou teimando comigo? Agora, isso deixa muito fácil de entender a visão de Deus para conosco. É verdade. Olha o tamanho da nossa ingenuidade e da nossa petulância. Um professor na faculdade dizia assim, a ignorância é atrevida. E pelo excesso de ignorância, nós somos excessivamente atrevidos diante de Deus. Nós queremos discutir, nós queremos questionar, nós queremos duvidar do plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Não, mas o que Deus está querendo para mim não é o que eu quero, e eu vou teimar e vou... Isso nunca vai dar certo. E eu acho que um exemplo bem típico disso é a vida de Jonas, né? Porque Jonas teimou com Deus até o final, né? Mas, né? E Deus sabia que ele era capaz, né? Com essa questão do ministério, que é missão, né? Pegar a palavra ministério, está relacionado com a palavra diretamente relacionado com a palavra missão. Mas Deus é tão bom que certas coisas a gente passa despercebido. Inclusive alguns versículos bíblicos que nós usamos em outro contexto. Eu queria recorrer a um versículo aqui, que é Mateus 25, 21. Até não está no nosso estudo, mas eu queria recorrer a ele, porque ele está relacionado à questão da missão e muitas vezes nós não relacionamos esse versículo a isso. Que diz assim, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, Deus, Ele te dá algumas micromissões. Antes de dar uma missão, Ele te dá, é isso que eu entendo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então ele te dá algumas micromissões. E você foi fiel nessas micromissões? Não, mas eu quero fazer um ministério lá na África. Não, mas você já fez no teu condomínio? Já fez na tua casa? Né? Então Deus, com certeza, embora a gente muitas vezes não perceba, Ele dá micromissões para nós que nós achamos, mas isso é tão pequeno, isso é tão
isso não vai fazer a diferença. Isso não vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas quem é você para discutir com Deus, né? Então, Novamente, veja, nesse para dizer contexto, se vai fazer ou não. Então veja, nesse contexto, o fato de Deus ter dado um chamado para Jacó, Deus descartou Esaú? Não. Deus tirou a missão de Esaú? Era missão diferente. Eram missões diferentes. Missões a diferença é que Jacó aceitou a missão. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o autor da lição comenta o seguinte, a questão fundamental desse momento, desse contexto aqui, em Romanos 9, é de como os seres humanos caídos têm uma visão muito estreita do mundo, da realidade, uma visão muito estreita de Deus e da maneira como Deus age. Então, nós precisamos aceitar o plano de Deus. O nosso papel não é questionar e nem duvidar do plano de Deus. O nosso papel é aceitar. Por quê? Porque Deus tem uma visão muito maior, muito mais ampla do que a nossa. Não tem como, eu não posso esperar entender todos os caminhos de Deus. Eu não posso imaginar que eu vou compreender todas as coisas. Então eu tenho que aceitar. Eu tenho que confiar. E o autor da lição dá uma ilustração muito, muito, muito legal nisso daqui. Ele diz o seguinte, a medicina existe desde que o mundo existe. Nós vemos aí nos dias de Jesus, já falando de médicos e de tratamentos, mas foi só nos últimos 171 anos para cá que a medicina descobriu que era bom lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia. 171 anos. Imagine o que se fazia antes, como se fazia antes. Sim. Eu não estou nem falando das outras coisas. Por isso que eu gostei muito desse exemplo aqui. A coisa mais simples e mais básica, que é lavar a mão antes de abrir o sujeito e de enfiar a mão lá dentro. Sim. Isso tem 170 anos. 171. Tá bom, obrigado. Não, mas... é que a ilustração fala que... Mas o 170 foi o arredondamento aqui. Mas assim, como que eu vou questionar esse Deus que é eterno? Esse Deus que enxerga com tudo que ele enxerga, com essa visãozinha limitada. Verdade. Então Paulo está dizendo assim, ô sujeito, ô mocó, larga dessa bobagem aí. Olha para o plano de Deus e toque em frente. Confie em mim. O nosso tempo já está chegando quase no final, mas, Darcy, eu gostaria que você falasse, aqui a lição, ela cita sobre a história de Oséias. Por que isso? Essa é uma história que, se for abrir a história, ela vai precisar de mais tempo, né? Até para a gente fazer uma explicação. Até porque essa história é maravilhosa, eu sou apaixonado por ela. Ela tem uma profundidade muito grande, né? Ela está em Oséias 2, até para quem está nos assistindo, né? Oséias 2, de 11 a 19. Aparentemente, novamente, uma questão muito absurda, né? Que é um profeta escolher uma meretriz, uma prostituta, e que, principalmente, o objetivo principal era trazer uma lição, uma ilustração. E essa ilustração se referia ao relacionamento do povo de Israel com Deus. E depois houve um processo de restauração, né? Então essa restauração, assim, pode dar a entender que foi um castigo, mas não, é um momento de aprendizado, é um momento de oportunidade de restauração. E até a lição usa dois termos que eu acho que o pastor poderia dar alguma explicação maior com relação a essa questão dos termos, né? Meu povo, né? E não meu povo. E não meu povo. Então teve um momento que foi considerado não meu povo e num segundo momento o meu povo. E essa transição, esse momento do amadurecimento, que momento? Que agora é o momento que o povo pode ser considerado meu povo. Nós temos que questionar isso? Não, isso também está na sabedoria de Deus. Por que Jesus não voltou? Nós temos que questionar isso? Não, isso também está na sabedoria de Deus. Então, esse momento da virada, do que aconteceu para que o povo pudesse ser classificado de uma maneira diferente, né?
Mas é relativamente fácil de entender isso, especialmente porque hoje nós olhamos para a história. Então, quando eu olho para a história, fica fácil entender as coisas que aconteceram e a maneira como elas transcorreram. Eu não vejo, ou não é que eu não vejo nenhuma ilustração mais forte, deixa eu mudar um pouquinho minha linha de raciocínio. Eu vejo poucas ilustrações tão fortes quanto essa. Mas eu vejo um Deus desesperado por salvar seu povo. A ponto de pedir para o profeta entrar num prostíbulo, pegar uma prostituta, pagar, ele teve que pagar o resgate dela, e entrar com ela na igreja, casar, e o povo todo aceitar que o pastor estava casando com aquela prostituta por ordem de Deus. E a mulher ainda teve filho, só que daqui a pouco ela era uma prostituta, ela não é mulher de um homem só, ela voltou para o prostíbulo, Deus disse para Osés, vai lá, paga de novo o resgate dela, traz ela de volta para casa. E aí, isso deu propriedade para Deus dar a mensagem ao povo de Israel, dizendo assim, olha, é assim que vocês estão fazendo. Vocês eram para ser uma bênção para o mundo, vocês eram para, através de vocês, mostrar ao mundo a bênção de ser filho de Deus. Ao contrário, vocês foram trazendo prostituição espiritual. Isso chega a ser literal. Sim. Isso chega a ser literal porque vários cultos pagãos envolviam orgias sexuais. E ele disse assim, olha, vocês estão trazendo essa orgia religiosa para dentro de casa. Pois eu fui lá dentro do paganismo, eu paguei o preço, eu resgatei, eu trouxe vocês de volta para casa, vocês me abandonaram de novo e voltaram para o paganismo. Então, quando você olha para Deus olhando e chamando o povo de Lo-Ami, não meu povo, é fácil de entender. Filho, eu amo você, eu quero você, você não quer ser meu filho, até isso eu vou ter que respeitar, porque tem a ver com livre-arbítrio. E o povo chegou a dizer, nossa, que absurdo, imagino, né? Imagina. Nossa, que absurdo, uma crítica geral. Mas é você. Exatamente. Quando você está naquele top da indignação, mas é você. Sim. É a ilustração, né, do que está acontecendo. Como o profeta que chegou para Davi contando a história do rico que recebeu amigos e ficou com dó de servir o banquete com qualquer uma das suas ovelhas, invadiu o pobrezinho que só tinha uma única ovelha, matou aquela, e Davi ficou louco da vida. E Natão olhou e falou assim, sim, mas esse é você. Exatamente. Olha, quando a gente vê a paixão de Deus pelos seus filhos, é onde Deus vai. Acorda, filho, acorda, o que você está fazendo desse jeito que você está? Acorda para a realidade da vida. O pior é nós vermos tudo isso e continuar nesse marasmo que a gente está. É aqui que eu não me conformo. Meu Deus do céu. Não entra na minha cabeça como que a gente lê tudo isso daqui e continua nessa religião fria, nessa religião ritualista, nessa religião sem espiritualidade que a gente vive. Eu não me conformo com isso, porque nós temos toda a história a nosso favor. E a gente continua do mesmo jeito. Olha, o nosso tempo, infelizmente, já se esgotou. E, Darcio, eu queria que você falasse muito rapidamente, em uma frase ou duas, o que é o ponto principal dessa lição para você? O ponto principal é a gente ouve muito com relação ao autoconhecimento, né? Que é importante para você definir a tua missão, a tua carreira, o teu progresso e tal. Mas a lição está falando não num autoconhecimento, mas o conhecimento do alto, né? E esse conhecimento do alto é a principal chave para nós sabermos o nosso potencial, aonde nós devemos chegar. Então, a principal lição, a promessa que foi colocada de uma maneira clara. Mas não significa que se você não caminhar, se você não agir, se você não fizer a sua parte, isso nada vai acontecer. Simplesmente vai ser um potencial de uma semente guardada numa gaveta. É certo. E para você, pastor? Para mim fica essa mensagem de que nós temos todas as ferramentas na mão. Nós temos, Deus nos deu tudo. E no finalzinho da lição, o autor ainda destaca ali
a parte dos versos 30, 32, quando ele fala da lei, fala da pedra de tropeço. A lei que era para ser esse instrumento de salvação, para conhecer o pecado, acabou virando para eles uma pedra de tropeço. Por quê? Porque eles passaram a confiar na lei. O judeu passou a confiar na sua obediência para oferecer. Muita gente usa Romanos, usa Gálatas para pregar sobre a justificação pela fé, e está certo, mas usa isso para tentar descartar a lei. Em nenhum momento, não existe uma parte antiga onde a justificação, o conserto era na lei, e uma parte nova onde o conserto é na fé. É tudo a mesma coisa. A mensagem sempre foi essa. A justificação sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pelos méritos do Cordeiro que seria morto, ou para nós do Cordeiro que foi morto. Deus sempre levou as pessoas a olhar para a vida espiritual. E o ser humano sempre se apegou a essas tradições, sempre se apegou a esses ritualismos, sempre se apegou aos símbolos e esqueceu do relacionamento. Então, hoje nós temos essa tendência muito forte. Haja vista esse proselitismo que a gente tem entre denominações. Nós nunca pregamos uma denominação, mas nós pregamos a Bíblia. Nós vivemos a Bíblia. Nós olhamos para a Bíblia como um todo, olhamos para a Bíblia como um conjunto. E isso é que deve pautar e construir a minha vida. Entendeu? Então, assim, mesmo quem já está aqui dentro e que olha e que confia no fato de estar aqui dentro, ele está completamente fora do concerto. Sim. Então, eu entendo que a grande mensagem de Paulo é que todos nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador. Claro, se Ele me resgata do pecado, é do pecado que eu vou querer distância. Eu dependo da lei para conhecer o pecado. Entendeu? Mas isso nunca vai me trazer salvação. A minha salvação sempre, sempre, sempre está pautada em uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Os judeus erraram ao não entender isso. Os gentios também erraram ao não entender isso. Nós erramos ao não entender isso. E nós precisamos mais do que nunca nos apegar ao Senhor Jesus. Amém. Então, que seja esse o desejo, né, nosso, de todos aqueles que nos assistem, para que realmente a nossa mente, o nosso coração possa ser transformado, né, a cada dia. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição, e eu peço que você faça uma oração, pastor, para encerrar esse estudo, por favor. Vamos orar então. Senhor Deus, que alegria e que bênção podemos conhecer a Tua Palavra, não conhecer a palavra, estudar a palavra e através dela te conhecer, Senhor. Nós não queremos que Deus seja uma teoria interessante para nós, mas nós queremos que Jesus Cristo seja esse Salvador pessoal, esse ser personificado, que trabalha dia e noite no santuário celestial, pela minha e pela salvação de cada um de nós, Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo para nos despertar para esse entendimento. Nós dependemos do Espírito Santo para nos revelar toda essa verdade e aquecer o nosso coração. Eu agradeço porque esse Espírito Santo decidiu morar em nós. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós declaramos que recebemos o Teu Espírito com toda graça, com toda humildade, com toda alegria, para que sejamos transformados pelo Senhor, que sejamos cada dia mais semelhantes a Ti. Essa é a nossa oração e eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigada pela tua companhia conosco no estudo dessa lição. Só gostaríamos de relembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.